Olá, estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com o Rodrigo Alves, que é diretor de RI da Ser Educacional, a primeira instituição a suspender as atividades no início do ano passado em meio ao pânico criado pela pandemia do novo coronavírus. Como já tinha iniciado um processo de digitalização 3 anos antes, a Ser Educacional conseguiu colocar boa parte de seus 12 mil funcionários em home office, acreditando que a paralisação duraria apenas 15 dias. Depois de muito abre e fecha, acompanhando as ondas da Covid-19, a instituição passou por uma grande transformação, que nós vamos conhecer melhor a partir de agora. O Grupo Ser Educacional é uma referência no ensino superior nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, que é onde o número de matrículas de graduação mais cresce no país. Atualmente, o grupo tem quase 185 mil alunos em cursos presenciais e à distância. A empresa surgiu em 1993 em Recife como um complexo educacional que oferecia cursos preparatórios para concursos. Anos depois, começou com os pré-vestibulares específicos para o curso de Direito. Em 2003, ele deu origem à Faculdade Maurício de Nassau, com cursos de Administração, Comunicação Social, Biomedicina e Direito. E em pouco tempo, ela se tornou uma instituição de destaque na região. Em 2007, junto com a estratégia de expansão geográfica, começou um novo modelo de negócio para atender também a alunos das classes C e D. Nesse mesmo ano, o Cartesian Capital Group dos Estados Unidos se associou ao Grupo Maurício de Nassau e fez um aporte de 48 milhões de reais na empresa. 2010 foi o ano em que a empresa começou o projeto de implementação da ISO 9001 e, para isso, reavaliou e redefiniu todos os processos internos. Nessa mesma época, depois de um trabalho de branding, passou a se chamar Grupo Ser Educacional. Para manter a liderança no mercado do ensino superior no Norte e no Nordeste e aumentar a relevância em outras regiões do país, o Ser Educacional investe na criação de novos cursos e novas unidades, na consolidação do ensino à distância e em aquisições que complementem a plataforma operacional do grupo. O Grupo Ser Educacional é listado na Bolsa desde 2013 e faz parte do grupo de empresas de capital aberto com os mais avançados níveis de governança corporativa do mercado. Mas antes da gente bater um papo aí com o Rodrigo Alves, que é diretor de RI da Ser Educacional, quero trazer, claro, o Alex André, especialista de investimentos, meu parceiro aqui de todos os dias, do BMC Business, já está aqui comigo. E aí, Alex, vamos lá, né, voltar hoje a falar sobre esse setor aqui de educação, né, que tem tido, claro, boas expectativas aí dos analistas aí, de grandes bancos, principalmente para o primeiro semestre de 2022, que eu já estou de olho. Boa tarde, Débora. Acho bem bacana comentar um pouquinho sobre o setor de educação, principalmente falando sobre a própria Ser Educacional, a própria história da companhia. Né? Alex, eu vou pedir, o pessoal da produção vai dar uma olhadinha no seu microfone, porque parece que o seu áudio não está indo muito bem, então para poder o pessoal conseguir ouvir aí direitinho tudo que a gente vai trazer hoje aqui, porque aliás a gente também vai continuar falando, né, dos resultados dessa temporada aí de balanços do segundo trimestre, né, hoje trazendo os números de Neoenergia realmente também e da Steel Dynamics. Aí, agora sim, já estou sabendo que o Alex está aí, ok? Então vamos lá, Alex. Vamos lá falar sobre educação, então. Agora sim eu te ouço, Agora sim. Né? Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos aqui da BMC News, que também, vocês que estão nos acompanhando. Falar um pouquinho sobre educação é sempre bom, né? Principalmente agora, né? É uma perspectiva, pelo menos aqui em São Paulo, né? Na volta às aulas presenciais, no avanço da vacinação, né? Também o uso da tecnologia também sobre a educação básica, também a educação superior, como a Ser Educacional. E também conhecer a história da companhia, que é bem bacana, é muito interessante acompanhar. Então, saber um pouquinho mais dos detalhes dos planos aí para 2021 e também para o ano que vem, né, Débora? É isso aí, vamos entender melhor agora os números de Ser Educacional, saber mais sobre os próximos passos da companhia também. Para isso a gente vai conversar agora ao vivo aqui com o Rodrigo, que já está aqui com a gente, inclusive aqui ao vivo, ele que é diretor de RI da companhia. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Alves, aqui ao BMC Business, obrigado por ter aceito o nosso convite. Né? Vamos lá, vamos falar sobre Ser Educacional. Oi, tudo bem? Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui. Eu que assisto os programas de vocês pelo YouTube, fico muito satisfeito de participar agora com vocês e tentar ajudar vocês a entender um pouco da nossa empresa e do nosso setor.
Ah, que bom, fico feliz então aí de ter também a audiência aí de vocês todos, da Ser Educacional, um abraço aí imenso para todo mundo, mas vamos lá, não tem como a gente não abordar essa questão da pandemia, né, que afetou bastante a economia no mundo todo. Em termos de adaptação operacional, o que mudou na instituição com essa crise sanitária? Vocês fizeram redução de quadro de funcionários, alguma mudança no modelo de gestão? Quem era a Ser Educacional de antes da pandemia e quem é a Ser Educacional de hoje? Bom, eu diria que a pandemia foi um grande susto para todos nós, especialmente naquele começo em que tivemos que fechar as nossas operações presenciais e transferir todos os nossos alunos de uma hora para outra para uma plataforma online, que foi feito com muito sucesso em uma semana, mais ou menos. Eu diria que o processo de adaptação dos alunos foi muito bom. E acabou que a Ser Educacional acelerou muito os seus projetos de futuro. Eu diria que o grande desafio do setor é a adaptação, tanto operacional, mas eu diria que cultural, até dos docentes e alunos, com relação às novas modalidades de ensino que existem no mercado. Muitas delas tecnologicamente já existiam, mas não necessariamente do ponto de vista educacional, da cultura de educação, eram aceitas. E a pandemia acabou por transformar tudo isso, né? Do ponto de vista de quadro de funcionários, nós acabamos não tendo grandes alterações, apenas alterações pontuais aqui ou ali, que é algo que a gente já faz todos os anos, e a companhia acabou aumentando de tamanho, né? Nós fizemos um investimento grande no ensino à distância, que nós hoje chamamos de ensino digital, fizemos aquisições de mais de 6 faculdades, uma delas agora a FAEL, que deve, se tiver aprovação do CAD, ser aprovada no final do ano. Então, passado o susto inicial, nós tratamos de acelerar os nossos planos, que é um plano de transformação da companhia na direção das novas modalidades de ensino, especialmente o ensino superior, de graduação, de pós-graduação e os cursos profissionalizantes e técnicos, e tudo isso tem se mostrado muito valioso, porque a Ser hoje não só conseguiu manter os seus resultados durante a crise, como agora a gente entende que está posicionada para usufruir, né, das vantagens competitivas que nós criamos ao longo da pandemia, lançando aí novas frentes que combinam, né, tanto o ensino digital como também o ensino híbrido, que é a nova onda aí do mercado e que a gente se posicionou muito bem com o lançamento da Ubíqua, que é a nossa matriz curricular muito interessante, que foi feito no começo do ano e está sendo muito bem aceita pelos alunos. Uhum. Bom, falando agora, daqui a pouco eu vou querer entender um pouco mais sobre esses investimentos que você falou, mas abordando antes o setor como um todo, né? A gente vem há mais de um ano enfrentando essa pandemia, né? Você acha que com esse processo que exigiu muita adaptação, a gente ainda vai ver muita instituição fechando as portas? Olha, o que está acontecendo com o nosso setor é uma mudança grande no modelo operacional. Por que isso? Uhum. Porque no final de 2019, o MEC soltou uma portaria que passou a permitir que a carga horária do ensino superior, que antes era de até 20% no ensino presencial, ser dada online, ou seja, o aluno tinha 80% das aulas presenciais e 20% poderiam ser, e migrou isso para até 40%. O que isso gerou na prática foi o que a gente chama de hibridização do ensino, ou seja, nós passamos a poder oferecer aos nossos alunos um modelo educacional muito mais moderno, onde o aluno pode aprender tanto as aulas presenciais com o seu professor, quanto uma parte da sua carga horária ser feita online. Isso é muito em linha com o que a gente vê no mercado de trabalho hoje. Então, as metodologias de ensino que se seguiram depois dessa mudança na regulamentação passaram a permitir com que as empresas pudessem oferecer os seus cursos nessa modalidade híbrida, o que ajuda os alunos, tanto do ponto de vista de poder aquisitivo, quanto também de alcance das unidades, né, a estudar com uma maneira mais facilitada. Então, o que eu acredito que vai acontecer é uma expansão do setor novamente, assim que houver uma recuperação de emprego e renda, porque, de um lado, essa hibridização permite que os alunos voltem a estudar e acessem a educação de uma maneira mais fácil,
E do outro lado, a própria pandemia, ela passou a dar um alcance maior à educação, porque o ensino à distância, que até não tinha assim uma visibilidade tão grande no mercado até a pandemia, ela passou a ser vista de uma maneira completamente diferente, dado que o ensino à distância acabou salvando o período letivo dos alunos por 1 ano e meio. Então, a transformação cultural associada a essa mudança de regulação e o que as empresas têm feito para se adaptar a essas novas regras, na minha percepção, vai gerar um novo ciclo de crescimento para o nosso setor. E aí as empresas que estiverem preparadas para isso, como em toda a economia aberta e livre, a livre concorrência, vão ter empresas que vão se sair muito bem, outras nem tanto, e o mercado vai evoluir para novos modelos educacionais que a gente acha muito interessante e estamos nos preparando para isso, né? Uhum. Bom, falando da perspectiva do EAD, né, vimos que o conceito e a aderência desse modelo de aula na pandemia foi muito intensificado, até tirando, né, na verdade, aquele preconceito por parte de boa parte da população, né, que ainda pensava que realmente não tinha como ter o mesmo aprendizado com o EAD. Isso é algo que veio para ficar? Ou você acredita que seja uma coisa momentânea, essa coisa da hibridização? Como que a companhia pretende se posicionar no EAD nos próximos anos? Vocês querem aumentar essa exposição do ensino à distância em relação ao ensino presencial? Eu acho que você tem toda a razão e a gente acredita na SER que o mercado vai ter uma transformação profunda nos próximos anos, pela aceitação do EAD e pelas novas modalidades educacionais que têm surgido. No nosso caso, por exemplo, nós passamos a ofertar cursos realmente híbridos ou 100% online, ofertados por redes sociais, pelos mecanismos que a internet permite, bem diferente dos modelos tradicionais de venda apenas via polos ou apenas via as unidades próprias. Isso vai fazer com que a educação seja ofertada de maneira muito mais ampla, e o que a gente percebe também é que os alunos têm uma tendência agora muito mais pragmática de abordar a educação, focadas nos seus planos, né, de médio e longo prazo de carreira, se dedicando a ter o ensino mais rápido, mais direto àquilo que eles querem fazer nos próximos meses ou anos, e com isso entrando num conceito que na indústria se chama de lifelong learning, né, que é a educação para a vida toda. E esse conceito vai fazer com que as pessoas não só façam a sua primeira graduação, como em alguns casos uma segunda graduação, ou busquem a pós-graduação, um curso livre, porque a carreira das pessoas está durando mais tempo. E dado que essa carreira dure mais tempo, a necessidade de reciclagem ou de adaptação a mudanças, né, no próprio rumo da carreira leva as pessoas a estudarem de forma diferente. Então, em termos práticos, tanto o ensino à distância, mas como a mudança cultural e essa questão toda da nossa população ser mais longeva, vai fazer com que o ensino superior se transforme, e as empresas têm hoje a missão de ofertar cursos cada vez mais aderentes a essa mudança do mercado de trabalho e para diversos segmentos, tanto do ponto de vista de renda e emprego das pessoas, como também dos objetivos e mudanças que as próprias carreiras estão tendo ao longo do tempo. Então, eu entendo que o ensino à distância vai fazer parte disso, juntamente com o ensino presencial. Esses modelos educacionais tendem a se integrar. É por isso que a nossa matriz curricular, a Ubico, é tão interessante, porque ela já nasce com essa integração e ela permite que os alunos possam optar de migrar de um semestre para o outro para estudar 100% online, se o curso permite, ou que seja o modelo híbrido. E outras diversas formas estão sendo ofertadas, tanto de distribuição de conteúdo ou criação de conteúdo. Uhum. E como que fica o rendimento do aluno nesse modelo de ensino à distância? Porque isso compromete, de alguma forma, assim, a qualidade do ensino? Vocês utilizam de alguma ferramenta para poder conseguir garantir esse aprendizado? Olha, isso é um bom ponto. São muitas ferramentas utilizadas e muitas metodologias pedagógicas. Nós apostamos aqui no modelo de metodologias ativas, que faz com que o aluno aprenda a estudar sozinho. A gente entende que esse modelo é tão bom que ele também foi adaptado ao próprio ensino presencial.
Por que isso? Porque uma vez que o aluno aprende a estudar por conta, ele passa a utilizar da instituição e dos materiais didáticos e dos próprios professores de uma maneira muito diferente e muito melhor para a sua atração. O desafio no ensino à distância não é o ensino em si, mas sim a disciplina do aluno em conseguir se manter motivado a estudar, às vezes por 3, 4, 5 anos, muitas vezes ali sozinho na sua casa. E isso faz com que exista uma evasão maior desses alunos. A qualidade em si não, porque, pelo menos na série educacional, um aluno que não consegue ir bem nas provas, as provas são iguais, seja ela para o aluno presencial ou online, ele não vai conseguir passar de semestre. Então, isso acaba fazendo com que exista um nivelamento muito bom dos nossos alunos e que a gente tenha um bom controle da qualidade de ensino e só passe aqueles alunos que, de fato, tenham sucesso na sua jornada. O risco, é claro, que a gente sabe que isso faz parte de qualquer instituição de ensino, é uma taxa de evasão mais elevada, que a gente busca controlar fazendo uma série de atividades, como o que a gente chama de tutor guardião, que é uma espécie de um coaching acadêmico que liga para o aluno para tentar entender como ele se dá na adaptação dele na plataforma, ou mesmo outras ferramentas que a gente tem, por exemplo, utilizando inteligência artificial para controlar a assiduidade dos alunos e não depender apenas, né, do alerta do professor em sala de aula, e ter uma equipe toda dedicada a tentar fazer com que se entenda qual é o problema do aluno e fazer com que a satisfação dele, o engajamento dele se mantenha ao longo do curso, levando ele a ter uma chance de formatura maior. Maravilha. Rodrigo, eu quero trazer aqui o Alex André, que é meu parceiro aqui do BMC Business também. Ele tem perguntas aqui para você, Alex. Rodrigo, muito obrigado aqui por estar participando, né, do BMC Business. E minha pergunta sobre a companhia, né, os trimestres, né, ímpares aí, normalmente tem menores taxas de matrícula, já que os ciclos de captação ocorrem nos trimestres pares, né, em instituições de ensino superior. Como vocês estão fazendo, né, para não só atrair estudantes, mas também manter eles devido ao cenário econômico e também, claro, as condições de estudo? O período de captação ele é realmente muito interessante para todo o ciclo do setor, né? Nós temos duas entradas, né? Estamos agora no meio de uma entrada de inverno, que a gente chama, e o que a gente percebe muito, acho que eu diria que a gente teve dois grandes fatores que impactaram a nossa empresa. O primeiro é emprego e renda, e o segundo foi a abertura ou fechamento, né, das atividades das cidades que a gente tem operação. O nível de emprego e renda, ele até se estabilizou e a gente percebe que tem uma demanda latente hoje no mercado, especialmente aí depois de 1 ano e meio, né, de paralisação de uma série de atividades do ensino superior. Mas agora a gente percebe que com o início da vacinação, especialmente a vacinação de docentes, né, existe uma confiança muito maior aí da sociedade em voltar às aulas. Então, o que a gente percebe no mercado já é um aquecimento interessante. E um outro lado, né, voltando ao ensino à distância, como ele foi aceito agora definitivamente pela sociedade, a gente percebe que ele foi a grande estrela aí do período da pandemia, mas a tendência dela de crescimento, nossa percepção segue, especialmente quando as empresas conseguem oferecer cursos diferentes e focados no que o mercado de trabalho demanda. Bacana, Rodrigo, muito obrigado. Agora, uma outra pergunta, falando, acho que fugindo do cenário do case em si, mas sobre a importância da educação, inclusive até a história, né, de como nasceu, né, essa educacional, acho que traz aí essa importância do estudo, né, até o próprio fundador da companhia, né, para quem não conhece, né, do próprio Jean Diniz, eu acho que traz essa cultura que realmente o Brasil não é um dos melhores, assim, quando a gente fala de qualidade de ensino, né, em relação até mesmo quando a gente pega os dados econômicos. Então, assim, qual que é a leitura de vocês, né, até a própria missão da companhia, né, vocês nasceram, principalmente o próprio fundador, é um grande exemplo disso, de história, de vida, e também a companhia também trouxe esse exemplo. Como que vocês passam a mensagem através do ensino, como que vocês avaliam o cenário macroeconômico, como que vocês conseguem também crescer e como que o Brasil em si também consegue crescer nesse aspecto de educação superior e também se você comparar com os principais países do mundo, o Brasil está muito atrás, né? É verdade, eu acho o seguinte, né, a nossa empresa, pela influência do professor Janguier,
A gente teve sempre um DNA de acreditar na transformação do Brasil pela educação. E esse processo de transformação não é só no meio acadêmico, a gente acredita muito no empreendedorismo, fomento ao empreendedorismo, e a gente aqui foca muito no conceito de trabalhabilidade. O que é isso? É fazer a formação de pessoas para que elas sejam aptas a trabalhar. O emprego, ele tem mudado muito ao longo dos anos, né? Então, o que era a questão da relação patrão-empregado, ela é relevante e continua sendo muito relevante, e nosso dever como formador de mão de obra segue inalterado, mas o que nós temos cada vez mais insistido com os nossos alunos e nas sociedades onde a gente atua, é no conceito da formação da mão de obra empreendedora. Por exemplo, o mercado de saúde é um mercado que tem muito crescimento, e boa parte da mão de obra gerada nos nossos cursos de saúde, que representam 57% da nossa base de aluno, provavelmente não vai ser uma mão de obra de empregados. Muitos deles vão ser profissionais liberais, como são os casos de odontologia, medicina veterinária, fisioterapia e uma série de outros. E eu acho que nós temos que insistir nesse modelo, ou seja, trabalhar na melhoria, né, da educação como um todo, criando, né, ganhos de escala na nossa empresa para que a gente possa espalhar o nosso modelo acadêmico para mais pessoas. Isso certamente vai ajudar a nossa população a se qualificar melhor, e os nossos alunos, se qualificando melhor, vão voltar para a nossa instituição para fazer outros cursos. Então, é um ciclo muito vencedor que a gente acredita bastante, que vai ajudar na sociedade brasileira e, claro, também para a empresa e seus acionistas, né? Acho que isso também é sempre importante. Muito obrigado, Rodrigo. Agora eu vou passar para a Débora novamente fazer mais perguntas. Obrigada, Alex. Antes da gente continuar com as nossas perguntas por aqui, Rodrigo, eu quero até já trazer umas perguntas aqui do pessoal que está no chat aqui acompanhando a gente. Tem mais ou menos a ver com o que a gente estava falando um pouco sobre questão de aprendizado, né, metodologia de ensino. É uma pergunta do Vinícius Palhares. Ele fala assim: Rodrigo, há estratégias e metodologias de aprendizado específicas a cada faixa etária? Bom, o nosso público-alvo, ele é 18 a 24 anos, é a primeira faixa de público que a gente tem, e a segunda faixa, ela vai dos 25 aos 40 anos, né? Os dois modelos educacionais, eles acabam sendo similares para as duas faixas. O que acontece bastante é que o público de 25 anos a 39 anos, ele acaba migrando mais para o ensino à distância. No ensino à distância, nós criamos, sim, um modelo acadêmico um pouco diferente, com muito foco na agilidade durante o período de estudo, dado que esses alunos têm uma dificuldade maior de se concentrar nos estudos, dada a distância, e muitas vezes a questões tecnológicas. Então foi feita toda uma adaptação a essa plataforma para que a gente pudesse atingir esse público muito bem, misturando joguinhos com leituras dinâmicas, vídeos em pílulas de 5 minutos. Nós criamos também figuras diferentes do professor gravando esses vídeos, passamos a usar comunicadores como vocês para transmitir conteúdo, para que crie um ambiente mais fluido. Essa questão do tutor guardião é muito importante para esse público também, porque estudando sozinho, a necessidade de você ter uma interação com mais pessoas aumenta bastante. Temos também na FAEL, que é uma aquisição que nós fizemos recentemente, um modelo interessante que também pretendemos trazer para o mercado. Então eu diria que essa segmentação mais entre o ambiente online do ambiente presencial acaba, por tabela, ajudando um pouco mais essa diferente faixa etária. O Vinícius tem uma outra pergunta aqui, Rodrigo, que na verdade você até já meio que respondeu aqui no nosso papo. Ele pergunta como a SER Educacional se posiciona nesse modelo EAD e quais as perspectivas da SER para as novas formas educacionais, como também o híbrido, né, também o presencial, como vai vindo. Eu vou acrescentar aqui nessa pergunta dele, para você detalhar um pouco esses investimentos que vocês fizeram, né? Você disse que vocês investiram bastante em tecnologia, né? Vocês fizeram algumas adaptações relacionadas a isso. Se você puder, então, explicar um pouquinho, que eu acho que complementa aqui mais ou menos o que o Vinícius está querendo saber. Sim, nós acreditamos que o futuro do setor vai ser muito relevante para quem tem ampla produção de conteúdo e ampla capacidade de distribuição.
E um outro ponto que é cada vez mais importante é a experiência do aluno. O perfil do aluno tem mudado ao longo dos anos. Então, o que nós temos feito? Montamos um ecossistema educacional que faz com que a gente tenha cada vez mais capacidade, de um lado, de distribuir conteúdo, e do outro lado, produzir conteúdo. A exemplo disso, nós adquirimos, faz cerca de 30 dias, uma instituição de ensino dedicada ao mercado de veterinária, que é o CDMV e o Hospital Dóquio. Por que a gente fez essa aquisição? Justamente pensando nesse mesmo arcabouço. O mercado de medicina veterinária tem evoluído bastante no Brasil, então para que você possa ser cada vez melhor na oferta desse curso, é importante que as clínicas veterinárias operem muito bem, e a gente quer com que essas clínicas veterinárias estejam espalhadas em todo o Brasil, onde nós temos em torno de 50 unidades, né, de ensino presencial. Com essa aquisição, nós estamos digitalizando o conteúdo dessa instituição de ensino dedicada a essa área de atuação, e vamos fazer com que as clínicas veterinárias atendam o público, que nos dá um bom acesso à sociedade local, prestando um serviço de qualidade, e na medida que essa operação rode, nós podemos oferecer internato para os nossos alunos de graduação, e conforme nós temos isso também andando, nós teremos a oferta de cursos de pós-graduação e de extensão de ordem prática. Então, olha só, uma transação relativamente pequena gera uma série de efeitos que nós chamamos de efeito rede, e que vão nos ajudar a distribuir todo o conteúdo no Brasil todo a partir de uma plataforma baseada no Rio de Janeiro. Então, o que a gente tem aqui na nossa percepção é que as empresas que entenderem que essa dinâmica de mercado está mudando, o efeito rede é cada vez mais relevante, porque a oferta presencial e digital é cada vez mais integrada, vai fazer parte desse novo ecossistema educacional, e até mesmo da mudança do cenário competitivo, né, que vai ser de um mercado que vai trazer players de outras frentes, né, de outros segmentos, que vão passar a competir no nosso setor, e a integração entre presencial e online vai ser cada vez maior. Uhum. Você falou aí, Rodrigo, sobre essa questão da aquisição do setor veterinário, que aliás ia ser a minha próxima pergunta, você já adivinhou e já antecipou aí, mas já que você já respondeu sobre isso, eu queria saber sobre a existência de vocês em adquirir algumas faculdades da Ânima lá no Nordeste, né? No início desse mês foi que isso aconteceu, né? Eram ativos que faziam parte de um acordo firmado entre as companhias na transação, né, de aquisição da Laureate Brasil, mas o que mudou, né? Vocês permanecem com a estratégia de expansão? Como que fica agora o pipeline de aquisições de vocês? Sim, nós fizemos uma série de aquisições nos últimos 12 meses, eu diria que foram 5 ou 6, dependendo aí do mês que a gente termina essa conta. A transação com a Laureate, a gente acabou não optando por fazer com que a cláusula de go shop fosse exercida, a Ânima acabou levando os ativos nessa transação. E o que nós entendemos, após esse episódio, que nos trouxe uma receita extra de 180 milhões, que foi a multa da rescisão da transação, que o mais importante para a gente passou a ser a construção desse ecossistema e aquisições de instituições de ensino que pudessem ajudar a gente a gerar esse efeito rede, que foi o caso desse hospital veterinário, ou a aquisição da FAEL, que completou bastante a nossa capilaridade com a rede de polos que eles têm. E aí, com o passar do tempo, a gente acabou não exercendo as opções que a gente tinha direito nos preços, claro, previamente estabelecidos lá em outubro do ano passado, e as empresas seguiram cada um o seu caminho, que a gente entende muito bem, e seguimos agora com esse nosso plano de negócios de ganhar capilaridade, produzir mais conteúdo e criar novas formas de distribuição desse mesmo conteúdo. Perfeito. Rodrigo, hoje vocês atuam, né, nessa região norte e nordeste do país, mas existem planos aí de expansões territoriais e, consequentemente, claro, em número de unidades? Sim, nós temos uma operação aqui em São Paulo, né, eu fico em São Paulo, por exemplo, na Universidade de Guarulhos, inauguramos a Univeritas, ela tem operação em BH e Rio de Janeiro, a compra da CDMV é uma operação no Rio de Janeiro, e assim que a gente tiver a aprovação do CAD para a transação da FAEL, que fica em Curitiba,
passará a ser uma instituição de fato nacional. Eu vi até no vídeo inicial o número de alunos, de 185 mil alunos que nós tínhamos em dezembro, né? Mas nós devemos fechar o ano, se a transação da FAIO for concluída, com mais de 300 mil alunos. E isso vai nos dar um porte nacional, é um ponto importante no nosso desenvolvimento, porque o ensino superior vai ser um mercado nos próximos anos nacional por escala, e quanto mais as empresas puderem ter uma certa diversificação geográfica, tanto do ponto de vista da oferta online quanto da oferta presencial, a gente entende que vai ser mais interessante para o nosso portfólio. Uhum. E, Rodrigo, com o esvaziamento do FIES, né, o programa do governo federal, né, que financiava aí estudantes, o crédito privado começou a ganhar força aí nesse setor educacional. Você acha que esse modelo de financiamento trouxe, de qualquer forma, mais competição para o setor? Como que tem sido a demanda dos alunos por essa modalidade? O mercado de ensino superior, ele se transformou bastante com o FIES, e ele teve um período muito importante, porque ele trouxe para a população brasileira o sentimento de que o ensino superior pode ser para todos. O FIES claramente não se sustentou, mas o legado ficou para a sociedade, ou seja, passou a ser um desejo das pessoas o ensino superior. Tentou-se o crédito privado, essa modalidade foi bastante inserida ali no período de 2015 a 2018, mas o que acabou acontecendo foi que a indústria como um todo foi se adaptando às novas realidades. A mudança da regulação ajudou muito nisso também. Em 2017 houve a liberação do mercado para o ensino à distância, e nós, por exemplo, passamos a poder ofertar a educação à distância para valer a partir de 2017. A mudança da regra do ensino híbrido foi um outro salto importante, que acabou ajudando na redução do ticket médio e uma transição. Passou a se reduzir mais a oferta de crédito privado, mas, por outro lado, as instituições de ensino passaram a oferecer cursos mais acessíveis, e isso tem voltado a estimular a demanda por maneiras diferentes de se acessar a educação. Isso acabou ajudando bastante agora no desenvolvimento, e eu acredito que no pós-pandemia nós temos aí uma boa capacidade de retorno à expansão da indústria. Perfeito. Bom, a gente está num momento ímpar no mundo, né? E já não é mais possível ignorar que todas as organizações devem se comprometer com elementos que vão muito além do financeiro, né? A maior instituição educacional do mundo, inclusive, a Universidade de Harvard, por exemplo, investe em portfólios ESG desde 2014. Conta pra gente o que vocês têm feito em relação às práticas sociais, ambientais e de governança, então, da companhia. Bom, esse é um tema importante aqui dentro. Nós trabalhamos bastante nas três frentes, né? A prática de governança é algo que a gente se orgulha bastante do que nós temos feito nos últimos anos. Nós temos um conselho fiscal, por exemplo, a nosso pedido, ou seja, nós que convidamos os nossos acionistas a participarem do conselho fiscal desde 2016, criamos uma série de regulações internas para ajudar os nossos mecanismos de governança a funcionar. O último foi agora a criação do comitê de auditoria. Nós criamos também, até 2 anos atrás, uma política de dividendos clara para os nossos acionistas. Nós distribuímos 30% do nosso lucro semestralmente, o que ajuda bastante na previsibilidade, né, do fluxo de dividendos. Do ponto de vista de sustentabilidade, nós somos um player muito cioso desse tema, até porque um dos nossos acionistas longevos é o IFC, e o IFC, para ser acionista de uma instituição, ela requer algumas práticas. Então, coleta de lixo com as separações recicláveis já acontece há bastante tempo, o consumo de água, investimentos, por exemplo, na melhora da nossa matriz energética também é relevante. Nós iniciamos agora, no estado de Pernambuco, um projeto ambicioso, investindo 5 milhões de reais numa planta de energia solar. Na parte de sustentabilidade também, a gente busca bastante ajudar, né, o meio ambiente. Nós somos um player praticamente único
nesse mundo, né, porque nós temos um zoológico no norte que ajuda bastante no combate do tráfico de animais, salvando ali diversas espécies que a Polícia Federal acaba apreendendo na região ali e leva para Santarém. Então são várias iniciativas que eu diria aí que precisa de um outro programa para a gente detalhar, mas eu diria que a ser pelo tamanho da empresa que é, né, pela sua história, né, uma empresa relativamente jovem, nós temos muitas atividades nessa área e bastante orgulho das coisas que a gente faz, e convido aí as pessoas que quiserem saber mais desse tema a falarem com a gente. Bom, ótimo. Bem, falando de competidores, né, do mercado, quais são os principais diferenciais competitivos da Ser Educacional aí com as suas concorrentes? Olha, eu diria que a nossa empresa ela está hoje num momento único. Nós estamos fazendo um trabalho grande nessa transformação da companhia, no sentido de fazer com que ela deixe de ser aquela empresa que oferecia o ensino presencial cerca de 3 anos atrás, para a criação de uma plataforma completa de oferta de ensino superior. Isso não é simples, porque requer com que a gente quebre diversos paradigmas do nosso setor, e nós temos feito isso, né, apoiando os nossos investimentos em 3 frentes principais. A primeira é a experiência do aluno, a segunda é a criação desse ambiente de oferta, ou seja, trazer o aluno de forma que nós sejamos agnósticos à forma que ele vem. Se ele quiser estudar na Ser Educacional, cursando um curso livre, uma pós-graduação, seja ela presencial ou seja ela 100% online, nós queremos oferecer isso de todas as formas. E o terceiro pilar é fazer com que esse movimento seja feito com muita tecnologia e qualidade de ensino. Ou seja, a nossa empresa ela vai ser no futuro uma grande distribuidora de cursos de ensino superior, utilizando de diversas ferramentas e de diferenciações para os nossos alunos. A exemplo, por exemplo, do lançamento que nós fizemos no semestre passado da Singular Tech School, em parceria com gigantes da tecnologia como IBM, Microsoft e Avanade, uma linha completa de cursos de programação, que no final da graduação desses cursos nós nos comprometemos juntamente com essas empresas a contratar os alunos que se formam nesse segmento. E essa é a nossa diferenciação, a nossa capacidade em criar coisas novas, gerar diferenciação no mercado e com isso criar um ecossistema completo de ensino superior que o aluno vai poder escolher muito bem a forma que ele quer nos acessar. Uhum. Bom, voltando ao tema setorial, Rodrigo, como que a companhia está enxergando o setor? Quais as perspectivas de vocês, né, para os próximos meses? Olha, eu enxergo que depois de muitos anos, o nosso setor deve entrar num período de prosperidade. Pelo seguinte, primeiro o setor, especialmente na parte presencial, sofreu bastante com a pandemia, e agora a gente percebe que existe uma demanda reprimida pelo ensino superior. O segundo aspecto importante é que essa aceitação do ensino à distância criou uma série de novas possibilidades para quem puder aproveitar, e o modelo híbrido de educação passa a ser algo muito mais aceito e acessível para os nossos alunos. Então, o que a gente percebe é que os grupos que se prepararam durante a pandemia para aproveitar essa onda devem se dar muito bem. E eu acho que nós fizemos esse dever de casa. A nossa matriz curricular nova é um grande exemplo disso. Todo o processo de aquisições que nós trouxemos para o nosso grupo fortalecem a nossa força no Norte e no Nordeste, e agora no Brasil, com a aquisição da FAEL. E essa entrada em nichos de mercado, eu acho que é algo que vai ganhar muita força nos próximos anos na nossa empresa e no setor. Então, eu acredito que o setor vai ter aí uma perspectiva muito boa depois de um longo e tenebroso inverno, vamos dizer assim, né? E eu acho que as pessoas deveriam olhar para esse setor com bastante carinho e análise, né? Acho que é importante o investidor entender as empresas que estão investindo, o momento delas. Acho que a Ser Educacional passa por um momento positivo e a gente acredita que
o setor como um todo vai passar por uma transformação positiva, que vai premiar as empresas que souberem aproveitar essas ondas novas que virão. Bom, já que a gente está falando do setor como um todo, também consequentemente das outras companhias, né, das outras instituições, eu queria só comentar contigo, saiu uma notícia na Folha de São Paulo, né, dizendo que mesmo com a autorização para retomar as aulas presenciais, a maioria das faculdades e universidades de São Paulo optou por continuar com o ensino remoto no segundo semestre letivo. Então, eu queria confirmar essa informação contigo, se é isso mesmo, vocês vão manter realmente essa decisão, mesmo tendo a autorização, então, para a retomada do ensino presencial. Sim, os alunos eles precisam ter o direito de escolha, porque não são todos os alunos que tiveram a chance de serem vacinados, né? Então, o ensino remoto ele pode ser mantido, e eu diria que até um pouco mais no futuro, o aluno sempre terá o direito de escolher. O que a gente quer fazer na Ser Educacional, por exemplo, é montar câmeras nas salas de aula, e o aluno vai poder escolher se naquele dia ele quer ir até a faculdade assistir uma aula presencial, ou se naquele dia ele quer assistir em casa pela câmera. É um modelo muito interessante. Isso de estado para estado vai ter variação, mas o que a gente percebe é que as aulas vão ser retomadas presencialmente da forma que elas foram um dia, muito mais quando todos tiverem segurança, e não num modelo onde nós, como instituição de ensino, vamos exigir desses alunos que eles vão para a aula caso eles não queiram. Maravilha. Bom, para a gente encerrar nosso papo falando sobre Ser Educacional, né, eu queria que você desse o teu ponto de vista da Ser Educacional no longo prazo, né? Aonde a companhia se enxerga, por exemplo, nos próximos 5 anos? Olha, como eu falei mais cedo, né, essa criação de uma plataforma educacional vai fazer, no bom sentido, né, que a Ser Educacional acabe sendo uma espécie de uma gestora de ensino superior. Ou seja, o que nós queremos fazer operacionalmente é com que a empresa possa se adaptar rapidamente às mudanças do mercado e surfar as ondas que esse mercado de ensino superior vai criando ao longo do tempo. Algumas coisas novas estão surgindo, por exemplo, as vendas online, né, 100% online, sem a dependência de polos ou das próprias instituições. Esse é um segmento que nós gostamos bastante e queremos explorar. Então, o que nós vemos? É uma empresa muito capacitada do ponto de vista de criação de conteúdo e distribuição dos mesmos, e muito flexível a mudar o direcionamento das suas operações conforme a evolução do ensino superior brasileiro. Então, daqui a 5 anos, o que eu espero? Que seja uma empresa bem dividida na sua fonte de resultados, ou seja, a sairmos de um ambiente onde 70% do nosso resultado vem do ensino presencial e 30% do ensino à distância e das medicinas, e que seja mais equilibrada a relação entre a rentabilidade dos cursos de medicina, que é um segmento que nós temos com 473 vagas anuais, o curso presencial agora híbrido, que deve se desenvolver bastante nessa retomada, e os mecanismos digitais de distribuição, que são chamados de ensino à distância, que são distribuídos em 3 segmentos, que é a venda online, que deve crescer bastante, a venda de cursos via polos e a venda dos mesmos cursos, por mais que sejam à distância, nas unidades que fazem com que os alunos se agreguem por conta da força da marca e a reputação local que a gente tem. Perfeito, Rodrigo. Eu quero até te passar alguns elogios aqui do pessoal, inclusive tem o Ramos aqui parabenizando, dizendo que está sendo aqui uma ótima transmissão nossa, particularmente ele conhecia pouco do setor e que está aprendendo muito aqui com o nosso papo hoje, que bacana, se tem muita gente aqui participando, algumas pessoas já mandaram perguntas aqui, interagindo conosco. Eu quero agradecer a sua participação, né, dizer que aqui no BMC Business vocês podem contar, aí o pessoal da Ser Educacional, contem com esse espaço, né, para poder, com certeza, conseguir manter essa comunicação aí com os investidores. Essa é a nossa ideia aqui, conseguir estreitar esse laço aí das companhias com os investidores, para que eles conheçam um pouco mais o setor, para que eles, né, queiram cada vez mais investir. Então, contem aqui conosco, que eu já conto com vocês aqui em próximas oportunidades. Tá legal, eu que agradeço e fico à disposição para ajudar vocês e
torço muito para que o canal decole, é um sucesso já, né? A gente torce muito aí para que as novas ferramentas que o mercado tem à disposição, como vocês, possam ser bem aproveitadas e que vocês tenham bastante sucesso. Muito obrigada, fico muito feliz pelo seu feedback, feliz saber que temos também a sua audiência, então espero contar com você sempre por aqui também, tá bom, Rodrigo? Muito obrigada. Tá bom, tchau, tchau. Até mais. Esse foi o Rodrigo Alves, que é diretor de RI da Ser Educacional. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse papo sobre a companhia, sobre o setor de educação, que a gente vai continuar falando aqui, vamos falar mais ainda sobre o setor de educação, também sobre a própria Ser Educacional, né? Nós vamos conversar para isso com a Mariana Ferraz, ela que é analista da Eleven, que já está aqui com a gente também. Mariana, muito bem-vinda aqui ao BMC Business, vamos lá falar sobre o setor de educação. Mariana, me ouve? Eu acho que o microfone, seu microfone, consegue falar comigo agora novamente, Mariana? Acho que seu microfone está mutado. Está mutado? Bom, vou pedir para o pessoal dar uma faladinha aí com o pessoal da produção, falar aí rapidinho com a Mariana, para poder, no final das contas, a gente conseguir ajustar esse áudio aí, para a gente continuar batendo esse papo aqui sobre Ser Educacional, também sobre o setor de educação. Eu quero aproveitar até para poder dizer para o Luiz Augusto, que ele está dizendo assim, para de teclar, que agonia, Luiz Augusto, se eu não teclo, eu não consigo interagir, inclusive, aqui com vocês. Então, por isso que eu sempre estou de olho aqui, de olho no nosso chat lá no portal, que é para manter essa interação, realmente é um modelo um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, mas porque a gente tem a preocupação de sempre trazer aqui as perguntas de vocês, de todos os nossos telespectadores, né, que estão aqui, para poder conseguir, claro, cumprir com a nossa missão, que é levar informação realmente de qualidade, que faça diferença para você, não só para nós, mas também para vocês, para poder tirar suas dúvidas. Então, por isso que às vezes a gente fica aqui, ó, teclando, mas é porque eu tô aqui de olho, eu tô inclusive de olho aqui em tudo que vocês estão escrevendo, tá? Vamos lá, a gente já tem agora a Mariana conosco, vamos ouvir? Ainda não, a gente está sem o áudio dela, não tem problema, a gente continua por aqui, porque esse papo sobre educação foi bastante interessante, né, Alex? Inclusive, por causa dessa perspectiva que a gente vinha trazendo, aliás, uma das coisas que eu vou abordar com ela é justamente a visão de alguns bancos, né, que já estão aí prevendo uma alta aí de mais de 20%, o Morgan Stanley está prevendo uma alta de mais de 20% aí para o setor, logo no primeiro semestre de 2022, já devido a essa retomada, né, presencial, apesar de ter sido autorizada de agora, mas acredito, como eu acabei de falar ainda há pouco aqui na notícia que foi divulgada, né, a maioria das instituições estão realmente aí dando essa opção de manter o ensino remoto, mas o início do ano que vem realmente aí cumprindo com o presencial, que pode dar um boom ainda nesse setor, né, Alex? Com certeza, Débora. Os analistas estão enxergando para frente, né, deixando o passado ali bem tenebroso, né, pela pandemia, que deixou as captações, principalmente do ensino presencial ali, de uma forma bem decepcionante, né, motivos óbvios, mas agora enxergando esse avanço da vacinação aqui em São Paulo, volta às aulas também de forma presencial, embora muitas escolas, né, alunos ainda estão em dúvida como deve ser esse modelo, né, em relação ao ensino híbrido, ensino presencial, ou até mesmo uma adoção de ensino à distância. Muita gente também ficou acostumado, né, a estudar de forma à distância. Então a própria faculdade, né, a própria instituição enxerga de duas formas. Primeiro, os alunos que fizeram essa transição para o ensino EAD, isso traz também um ganho de margem, né? A companhia consegue aí ter um CAPEX em relação à tecnologia, processo que fizeram no ano passado, começa a dar resultado a partir de agora, daqui para frente. É um modelo que deve continuar, que deve aumentar, que deve ganhar mais notoriedade e principalmente, como disse também, em relação a ser educacional, a demanda ficou muito represada, né, em relação ao ensino presencial, que deve continuar e deve mostrar muita força agora a partir de 2022 e os grandes analistas agora começam a colocar isso no preço e colocar um otimismo nas principais ações de educação aqui no Brasil, Débora. É exatamente isso que a gente vai conseguir ver agora com a Mariana, né, como é que ela está vendo isso. Eu acho que agora a gente já tem um áudio aqui da Mariana Ferraz, que é analista lá da Eleven. Mariana, você está aqui comigo? Oi, agora eu acho que vocês estão escutando? Agora sim. Problemas técnicos, desculpa. Acontece, ao vivo é assim mesmo, mas vamos lá. A Ser Educacional, né, através de uma subsidiária, né, uma clínica de escola de saúde Uninassal, fechou aí um acordo para poder comprar o Centro de Desenvolvimento da Medicina Veterinária, cursos e treinamento, e também o Hospital Veterinário DOC no Rio de Janeiro, né, que inclusive a gente comentou sobre isso ainda há pouco por aqui, por 12 milhões de reais mais ou menos a operação. Você acredita que esse movimento é um fator que influencia de maneira significativa nas perspectivas da companhia, ou isso não traz tanta robustez?
Em termos absolutos, né, digamos assim, em termos de faturamento, um exemplo, foi pouco significativo, foi em torno de 0,5% do faturamento só que essa aquisição representa para a Ser, mas estrategicamente a gente achou bem positiva a aquisição, é um curso e é um setor ali bastante visado, é um curso que tem ali margens maiores, é um curso que tem uma perspectiva de crescimento muito boa, tanto como não só veterinária, mas como outros cursos de saúde, que a Ser também está entrando ali, medicina e outras dessa área, né? Então, eu acho que foi bastante positivo estrategicamente, é um ativo de muita qualidade, é um ativo que traz ali um peso para a Ser nesse sentido, né, dessa linha de saúde. Eu achei que foi bem positiva, mas em termos absolutos, ela ainda é pouco representativa. Uhum. E essa recente desistência de compra de ativos na Laurent, assim, na sua opinião, foi positiva para a Ser Educacional? Eu acho que sim, né? É claro que se eles tivessem feito a fusão com a Laurent, o crescimento seria muito maior, seria mais que dobrar a companhia. Mas eu acho que nessa transação todo mundo saiu ganhando, né? Por mais que eles não tenham levado os ativos, eles tiveram ali um ganho de 180 milhões, né? Que foi a multa que a Laurent teve que pagar a eles por conta da desistência, né? De vender para eles. Então, assim, eu acho que saiu ganhando, por mais que poderia ter sido transformacional, poderia ter sido o dobro, mas eles não saíram de mãos vazias dessa transação, então eu acho que foi positivo para eles também. Eles tinham até, inclusive, a opção da compra de 2 universidades, né, dessa transação, que eles optaram por não realizar a compra, porque eles estão focando muito mais ali em diversificar o modelo de negócio deles, em startup, olhando ali para o digital, para esses cursos que fazem mais sentido, ou uma aquisição igual essa, que é a última da DOC que eles fizeram, por isso que eles desistiram, mas eu acho que foi positivo, né? Entre todo o que aconteceu, eu acho que foi positivo para eles também. Bom, Mariana, como eu estava falando aqui com o Alex um pouco antes da gente conseguir bater um papo aqui, né, eu falei para ele que os analistas do Morgan Stanley estão acreditando aí que uma recuperação dos alunos presenciais deve começar somente a partir do primeiro semestre de 2022, né, com a vacinação e também com o ambiente econômico melhor, né, que devem levar aí à reabertura de escolas, né, a demanda maior de ensino pós-secundário também, além, né, de menos desistência. Eles projetam uma alta de 21% nas matrículas de alunos presenciais já no primeiro semestre do ano que vem. E aí, na Eleven, como que está a expectativa de vocês, assim, tanto para a Ser Educacional como para o setor como um todo? A gente vê também um crescimento bem relevante no ano que vem, né? Lembrando que tem aí 2 anos quase de represamento de alunos, né? Esse ano a captação foi abaixo do esperado nos cursos presenciais, por conta de pandemia, por conta de ser um modelo EAD, muitos alunos estão migrando para o modelo EAD. A gente entende que sim, que ano que vem vai vir um crescimento relevante para todas as companhias, seja no presencial, seja na distância ou no híbrido, mas a gente, no longo prazo, a gente vê esse setor do presencial cada vez encolhendo mais. A gente vê que existe uma tendência muito forte de migração para a base de AD ou para a base de tecnologia, e a gente acredita que isso vai ser, daqui a um tempo, não vai ter mais presencial e AD, vai ser quase que uma coisa só, né? Acho que o modelo híbrido tende aí a ser o vencedor, e quem estiver preparado para isso, eu acho que tende a ser beneficiado. Das grandes companhias que a gente acompanha aqui no setor, das listadas na B3, né, eu acho que todas elas estão prontas para esse movimento, acho que todas elas estão, cada um no seu jeito, cada um no seu perfil, mas todas elas têm condições de traçar aí essa mudança no setor. Então, a gente entende que está de aproveitar. Sim, exatamente isso é a minha pergunta agora. A gente entende que sim, que tá bastante descontado, né? A gente vem falando isso ao longo do ano, nos nossos relatórios que a gente reporta aqui. Eles foram impactados, sim, no curto prazo, por conta do fechamento, né, das unidades, mas no longo prazo a gente vê aí que, principalmente, por exemplo, a Ser,
ela tem bastante ganho de sinergia para ser capturada, tanto orgânica como inorganicamente, né? Então, eu acho que, assim, além da volta do fluxo de alunos no presencial, as instituições e a CER, elas têm aí uma captura de sinergia relevante para capturar, e que talvez o mercado não esteja olhando atentamente para isso. Maravilha, muito obrigada, Mariana, por ter conseguido colaborar aqui com a gente, trazendo essa visão aí de vocês da Eleve. Conto com vocês aqui mais vezes, sempre na BMC, tá bom? Até uma próxima. Tá ótimo. Obrigada, tchau, tchau. Até a próxima, tchau, tchau. E essa foi a participação da Mariana Ferraz, que é analista da Eleven, ajudando a gente a levar para você informação que gera valor para os seus investimentos. E agora a gente vai continuar falando da temporada de balanços aí do segundo trimestre, né? Começando pela Steel Dynamics, que é uma empresa que apresentou um lucro por ação de $3,40, né, ficando acima aí do consenso do mercado, além de ter registrado receita de cerca de $4,5 bilhões, um aumento de 113% na comparação com o segundo tri de 2020, e bateu a expectativa dos analistas, né, Alex, que era de $250 milhões. Explica tudo isso aí pra gente aí, quem que é a companhia, né, que números foram esses, quais as expectativas? Legal, Débora. Acho que melhor para explicar a Steel Dynamics, né, eu sempre falo uma comparação, né, uma empresa de siderurgia, mas também ligado principalmente com aço plano e com aço longo, né? Quais são as empresas de siderurgia, né, que tem essa relação com aço plano, né, também com aço longo? Tanto a Gerdau, né, com aço longo, mais conhecida, CSN também com aço plano, né, junto com os Minas. Então eu digo que a Steel Dynamics é uma fusão, como pode dizer, de CSN com Gerdau, né, de Uzi Minas, enfim, é uma companhia muito bem conhecida nos Estados Unidos, né, uma grande companhia de siderurgia, que a gente vai passar os resultados vieram muito fortes, principalmente, né, com o aumento ali, né, dos insumos, né, a companhia conseguiu vender, né, até o próprio preço ali da chapa de uma forma muito forte, o preço subiu bastante, a gente vai ver os números trimestrais e ao mesmo tempo também, né, o despacho, né, a companhia conseguiu também despachar muita mercadoria, principalmente exportações no mercado de exportação também, que enxergam um cenário de crescimento econômico mundial, tá? Então vou colocar aqui a apresentação na tela, já falar dos números aqui da Steel Dynamics, a primeira empresa internacional que a gente vai trazer aqui no BMC Business, sempre inovando, né, Débora? Sempre trazendo novas empresas, né, agora saindo do Brasil, indo para o mundo, e é a primeira empresa que a gente vai comentar aqui dos resultados do segundo trimestre, tá? Então vamos lá, vamos para a apresentação, né? Vamos para os destaques, né? O que realmente foi importante, né? Lembrando que a apresentação é em inglês, né? Empresa americana, mas vou falar aqui em português, claro, né? Dos principais destaques aqui. Tá bom? A companhia destaca, né, um baixo nível, né, de acidentes, né, nas plantas, ou seja, a companhia sempre se preocupando, né, com a segurança dos seus funcionários. Também a companhia registrou vendas de $4,5 bilhões, né, também um lucro da operação de $596 milhões e também um lucro líquido aí em torno de 702 milhões. Né. Quando a gente consegue ver aí o LPA, né, o famoso EPS, né, a gente consegue ver aqui $3,32 por ação, né, como a Débora disse, né, o EPS é um indicador muito importante dos Estados Unidos, e também quando a gente considera aí 3,40 quando a gente dilui aí principalmente alguns fatores de custos, né, da companhia em relação aqui de construções, né, da unidade de Texas. Também a companhia traz aqui, né, um recorde, né, de geração de caixa, né, quando a gente pega aqui cash flow das operações. A companhia conseguiu chegar no valor de $587 milhões e também um EBITDA ajustado acima de $1 bilhão, tá? Ou seja, resultados muito, muito fortes, tá? Também aqui a companhia, né, conseguiu aí conquistar, né, um recorde, né, de operação, principalmente no lucro acima de $1 bilhão e também um despacho, né, de mercadorias acima de 2,9 milhões de toneladas, ou seja, isso realmente é um indicador muito forte de retomada e também uma leitura muito clara que a companhia está expandindo, principalmente as suas plantas ao longo aí dos Estados Unidos, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa expansão da companhia, tá? Em relação aqui à fabricação de aço, né, a companhia também trouxe ali um recorde de exportação de 189 mil toneladas e também quase ali o triplo, né, da sequência da operação, trouxe um lucro ali para $28 milhões. Também quando a gente traz aqui em relação de metais, né, reciclados, né, trouxe um lucro de $51 milhões, também aliando aí um forte resultado do primeiro trimestre, tá? Também a planta de Texas, né, também que envolve ali um forno elétrico, né, trouxe ali, já traz uma perspectiva para começar, né, startar a partir do metade ali do quarto trimestre de 2021, tá? A gente vai trazer esse calendário, que é essa nova planta ali da New Sinton, né, em Texas, que traz essa sigla EF, que é basicamente o forno elétrico, ou seja, uma leitura principalmente em DSD, né, o alto forno, principalmente saindo dessas
métricas, né, de energia a carvão, né, energia que prejudica mais o ambiente, trocando para o forno elétrico, traz uma leitura de ESG e também traz uma leitura de menor consumo de energia, né, para produzir os seus materiais, então, ou seja, menor custo aliado ao ESG e também melhor produtividade, tá? Então esse é o principal ponto, essa sigla, quando você lê aqui você vai entender que é principalmente que a gente fala de alto forno elétrico. E também a companhia fez recompra de ações, né? Fez seu buyback, né? A companhia recomprou 593 milhões de dólares de ações e já anunciou também, né, mais $1 bilhão, né, que foram autorizados em julho, né, também, desse ano. E a companhia, né, relatando aqui as métricas de ESG, né, a companhia reduziu aí, né, cada vez mais, né, as suas emissões de carbono e também eles querem ser carbono neutro, ou seja, eles querem neutralizar toda a sua pegada de carbono em 2050. Então a companhia também é um sinônimo, né, de ESG e principalmente se preocupando não só com as empresas dos Estados Unidos, mas também que a gente está vendo muito esse movimento na China e também aqui no Brasil, as empresas como CSN, Gerdau, Uzi Minas estão indo na mesma direção, no mesmo movimento, tá? Então isso foi marcado principalmente no segundo trimestre com números muito fortes, número das operações e números financeiros, tá? Então esse é o principal ponto, os principais highlights do resultado, tá? Vamos passar para o próximo slide então? Tudo que eu falei eu acho que vai traduzir nessa tabela, né? Principalmente aqui em vendas, né? A primeira linha aqui do resultado a gente consegue ver, né, o preço médio de vendas por tonelada. Desde 2020 começou a crescer, né, saiu de $755, passou de $1.000 a $1.041 e agora $1.294 no segundo trimestre de 2021. Também quando a gente consegue ver, né, o preço médio, né, de custo do ferro por tonelada saiu de 266 para 439, né, no segundo trimestre de 2021, ou seja, o custo aumentou, mas ao mesmo tempo a companhia ganhou muita sinergia, né, despachou muita mercadoria. Então isso foi muito bom para a companhia. Claro que o custo também acompanha, né? Isso é muito claro. E também a companhia conseguiu repassar preço, né? Quando a gente consegue ver aqui o preço médio, né, de venda de fabricação do aço, né, por tonelada, a gente consegue ver que saiu de $1.364 para $1.753. Então a companhia também vem repassando o preço, o mercado vinha absorvendo isso, tá? É uma coisa bem bacana para a gente falar em relação, né, de shipments, né? Ou seja, a relação de despacho de mercadorias, né? A companhia repassou um pouco mais, né, de 2 milhões aqui, né, de toneladas, 2.891 milhões de toneladas em relação aqui ao total, né, e quando a gente destrincha aqui esse número, a companhia está muito forte, né, no aço plano, né, quando a gente fala aqui um pouco mais de 1.920.000 toneladas e também o laço longo, né, em torno ali de 968.000 toneladas, tá? E quando a gente compara aqui também, né, os números menores, né, quando a gente vê aqui materiais reciclados, né, de despachos, a gente vê aqui tanto ferro, a gente consegue ver aqui que passou de 1.400.000 toneladas, né? Então são números muito fortes que colaboram, né, que a companhia está aí surfando seu melhor momento da história. Claro que 2018 foi um número muito forte, mas eu acho que os analistas também estão precificando, né, um resultado muito melhor, né, ao longo dos próximos trimestres. Claro, se a companhia conseguir entregar esses resultados, e a gente vai falar também, né, dos recordes operacionais, os recordes financeiros da companhia, né, quando a gente compara com o histórico ali desde 2015, 2017, em 2018 também foi um ano muito, muito forte em geração de caixa, tá? Vamos passar para o próximo slide então. A gente vai falar um pouquinho desse business model, né? Ou seja, esse modelo de negócio da companhia que trouxe um resultado muito forte nesse ciclo de expansão da economia, um modelo bem diferenciado que traz ali, né, um conceito de baixo custo, né, e também trazendo uma diversificação de valor adicionado, né, do aço, né, ou seja, nesse portfólio, e uma cadeia, né, de supply chain, uma cadeia ali de suprimentos que traz uma solução para o cliente, né? Então a gente consegue ver aqui as principais plantas, ao mesmo tempo trazendo ali uma demanda doméstica muito forte, né, de produção e utilização, e também ao mesmo tempo a gente consegue ver, né, a companhia tendo uma produção, né, e uma taxa de utilização dos seus fornos, né, também crescentes, né, superando ali o ano de 2020, né, que foi um ano muito difícil, né, para todas as companhias, né, principalmente do setor, e agora, né, ultrapassando ali 93% ali no ano de 2021, no primeiro trimestre, agora em torno de 91%, então, ou seja, números muito fortes e bem acima quando a gente compara com o histórico, né, 2016, 2015, 2014, o ano de 2018 foi muito forte, foi em torno de 96%. Por quê? 2018 foi um ano recorde, né, de EBITDA, lucro líquido, geração de caixa. Então, por isso a gente vai falar um pouquinho de 2018 e porque os analistas esperam, né, que os resultados, caso continue com essa demanda muito forte, que claramente esses resultados que a companhia vem trazendo para o mercado impactam na inflação, né? Ou seja, tanto combustíveis, commodities, né, aço, que está ligado principalmente à relação aqui, né, de novas casas, né, imóveis, e também materiais
básicos, então isso principalmente traz uma leitura, né, para a companhia linha branca, linha marrom, então isso traz uma leitura de inflação, superaquecimento da economia, que isso é um outro ponto também, né, macro, né, que a economia também, o mercado todo está enxergando isso, e a própria Steel Dynamics está surfando essa onda, né, de superaquecimento e também de alta demanda, tá? Uma demanda reprimida por causa da pandemia. Vamos passar para o próximo slide então. Sabendo de tudo isso, né, o que a gente tem? Né, a gente tem aqui, né, o free cash flow, né, da companhia, né, então a gente consegue ver aqui o fluxo de caixa, né, livre das operações, então a gente consegue ver a companhia ali no segundo trimestre, né, ultrapassando um pouco mais de 2 bilhões de dólares, e também a média dos 5 anos, né, a gente consegue ver ali de 2011 a 2015, 580 milhões. Né, e quando a gente pega a média, né, dos 5 anos, de 2016 para 2020, 1,2 bilhões. Né, e agora, chegando ali no segundo trimestre, né, a gente está falando um pouquinho mais ali de 1 bi, mas quando a gente tira ali, né, o 2020, né, o segundo trimestre de 2021, né, que a companhia tinha um fund ali de quase 900 milhões, em torno de 1 bilhão de dólares, de forma respectiva, a gente consegue chegar no número ali de 1 bilhão, mas adicionando esse valor, com esse fund, né, a gente consegue chegar no número de 2 bilhões e 87 milhões de dólares. Tá? Então isso é muito importante para entender, né, a relação da companhia com a nova planta ali, né, de aço plano do Texas, que a companhia vem adicionando, que eu vou falar também das novas plantas e também dessa expansão da Steel Dynamics ao longo dos Estados Unidos. Né? Então, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, em relação o que a companhia traz como seu diferencial competitivo em relação a outras siderúrgicas. Né? A companhia mantém uma ótima performance, né? Uma forte geração de caixa, né? Ou seja, a companhia tem uma margem EBITDA líder no seu setor, né, acima de seus peers, né, acima de seus pares do mercado. A companhia também mantém uma forte geração de caixa aliada ao seu modelo de negócio, principalmente ela tem um funding também que é muito robusto, que compõe aí o modelo das suas operações, principalmente nas novas expansões, e também a companhia mantém ali um forte balanço que traz ali, né, uma diminuição muito grande, né, quando a gente compara os seus peers em relação à dívida líquida pelo EBITDA. A companhia está tradando em torno de 2 vezes, né, ou seja, essa média, né, eles não passam, né, de 2 vezes. Né, ou seja, a companhia está muito bem posicionada, ela tem um caixa muito grande, vai falar um pouquinho sobre esse caixa, sobre endividamento. A companhia não tem basicamente nada de endividamento para esse ano nem para o ano que vem, então a companhia não pode nem exceder 2 vezes dívida líquida por EBITDA, né, e aqui no Brasil a gente consegue ver as siderúrgicas, que é muito normal, né, as companhias siderúrgicas tradarem, né, com uma alavancagem muito alta, e lá nos Estados Unidos, né, essa companhia é muito diferente, né, a companhia trade ali com uma dívida líquida por EBITDA muito baixa. Tá bom? Então aqui embaixo a gente consegue entender um pouquinho sobre isso, né? A gente consegue ver também um balanço muito forte, né, da companhia, uma alocação, né, a gente está falando um pouco mais de 5,4 bilhões de dólares, né, de cash flow das operações, e também a gente traz aqui uma estratégia muito importante que a companhia diz, uma significativa estratégia que traz um grande crescimento dos seus planos, né, para continuar crescendo e trazer aí a relação de geração de caixa, também pagamento de suas dívidas e também, claro, distribuir dividendos, né, manter aí uma política de dividendos, né, muito positiva ao longo dos anos e também manter, claro, né, essa recompra de ações de forma apropriada. A gente está falando aqui, foi anunciado um pouco mais de 1 bilhão de dólares de recompra agora em julho. Né? Então esse é o principal ponto aqui, que geração de valor, não é só dividendos, mas também recompra de ações. Passando para o próximo slide, então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa liquidez muito forte que a companhia tem. A gente está falando de caixa, né, que a companhia tem de caixa um pouco mais de 1,1 bilhão de dólares, né, de caixa, equivalente de caixa, e a gente adicionando, né, o crédito da companhia ali de 2019, a gente está chegando ali no total de liquidez, né, um pouco mais de 2,3 bilhões de dólares. Tá? Quando a gente fala aqui de maturação da sua dívida, olha que interessante, a companhia 2021, 2022, 2023, a companhia basicamente não tem caixa, né, não tem dívida. Né? Então o que a gente consegue ver a partir de 2024? 400 milhões de dólares. A gente consegue ver aqui também 2025, 2026, 2027 em torno de 400 milhões de dólares, 2050 400 milhões de dólares, ou seja, a companhia ela tem uma dívida muito bem equacionada e ao mesmo tempo ela tem, né, uma qualidade do seu crédito, né, um rate de crédito muito bom, baseado no seu balanço, né, na sua posição de caixa, na sua liquidez e também na amortização da sua dívida que está muito alongada, né, e também ao mesmo tempo a companhia tem ali uma posição muito estruturada de crescimento operacional também, que traz uma leitura cada vez
né, de posição de caixa, geração de caixa das operações, tá? Então vamos passar para o próximo slide então. O que a gente tem para comentar depois dessa relação de liquidez, né? A gente tem aqui alguns times, né, que pode acontecer aí nos próximos trimestres, né? A companhia tem aí uma expertise, né, de criação de uma nova geração, né, de fornos ali elétricos, né, ou seja, que traz uma leitura que querem ganhar market share, né, ou seja, dos seus players que não possuem essa tecnologia, principalmente trazendo ali um valor agregado melhor e com custo menor, né? Então a companhia ali tem, como eu já falei ali na primeira página da apresentação, a sua planta do Texas, né, de aço plano, está previsto ali na metade ali do quarto trimestre de 2021, né, já começar a fábrica já começar a rodar, com investimento apropriado ali próximo de 1,9 bilhões de dólares, tá? Em 2022 a expectativa deles é rodar entre 2,2 a 2,4 milhões de toneladas, né, de despacho, e também acrescentando aí a capacidade maior em 2023, tá? Então a companhia vem crescendo, né, de uma forma aí diversificada no seu portfólio, trazendo valor adicionado dos seus produtos e uma capacidade de destrave de valor, né, das unidades já existentes, tá? Então esse é o principal ponto, principalmente ali a companhia traz ali 450, 500 milhões de dólares de investimentos, né, adicionando ali um valor muito agregado no seu aço plano, também trazendo ali uma planta de aço galvanizado, né, várias linhas localizadas ali no sul dos Estados Unidos e também outras 2 linhas ali de plantas localizadas no centro-oeste também dos Estados Unidos, tá? Então a companhia vem aí com compromisso, né, de exportar em torno ali de 300 mil toneladas de aço plano galvanizado e também a companhia vem mantendo aí cada vez mais um guidance muito forte para 2022, tá? Esses números que eu acabei de falar são ali para 2022. Então, a companhia agora, a partir de 2021, no quarto trimestre, já vem inaugurando nova planta, já vem aí no ramp-up muito forte para entregar cada vez resultados cada vez melhores em 2022. Por isso que alguns analistas vêm dizendo que a companhia pode voltar para patamares de 2018 em geração de caixa, né, tanto de liquidez, de alavancagem. Então, isso que traz um grande estrago de valor olhando para frente, né? E passando para o próximo slide, o que a gente tem aqui? Uma grande curiosidade, né? Aqui é a planta de Texas, né, de aço plano da companhia, em abril de 2021, que foi tirada essa foto, que traz ali uma transformação, né, de crescimento, né, dessa planta, né, que tem o alto forno elétrico, né, de uma nova geração, que representa essa planta mais de 25% de crescimento na produção anual, né, de despacho, né, de matéria da companhia, né, de produção ali de valor agregado. Então, a companhia vem despachando de uma forma cada vez maior, né, que é a exportação, e somente essa planta pode acrescentar no total da companhia 25% a mais da sua capacidade, tá? Então os projetos que ainda estão sendo criados é um ponto muito importante, um ponto estratégico que a companhia vem colocando, tá? E também aqui no próximo slide que a gente tem para comentar, a gente traz aqui a relação dessa planta do Texas, né? Então uma estratégia de crescimento muito importante. Eles querem expandir de forma anual, né, em torno de 14 milhões de toneladas, a gente está falando ali aquele crescimento de 25%, como eu acabei de falar, aproximadamente 16 milhões de toneladas de capacidade, né, de despacho. Essa nova geração, né, de alto forno elétrico, né, traz ali principalmente uma maior margem, né, um valor adicionado maior, né, em questão aqui do aço e também principalmente outros produtos agregados que trazem um valor no portfólio, tá? Também investimentos também adicionais ali, localizados ali no sul dos Estados Unidos, que traz um suporte ali nas plantas, principalmente em torno ali de 300 mil toneladas, e também a companhia vem olhando ali um mercado cada vez mais forte, né? Ou seja, a gente vê aqui os números operacionais, a gente está falando aqui de 2023, ou seja, o guidance da companhia é aproximadamente ali de um EBITDA de 475 a 525 milhões de dólares, baseados, né, no histórico da companhia em relação, né, tanto ao preço, né, do aço e também quando a gente pega aqui esses números de despachos, né, que a companhia pretende aí adicionar cada vez mais no seu portfólio, esse crescimento de 25%, né, aliado ao preço do aço. A gente está falando um pouquinho desse EBITDA, que pode chegar um pouco mais de 525 milhões de dólares, tá, adicionados da companhia em 2023. Tá? E quando a gente fala aqui um pouquinho dessa nova geração, né, de alto forno elétrico, né, a gente está falando aqui uma relação de SD, uma relação que traz um valor adicionado no seu mix de produtos, um ganho de market share de outros players que não possuem essa tecnologia, então principalmente os fornecedores comecem a enxergar esse produto de uma forma muito melhor, né, a companhia tem um menor custo em relação às suas operações e também ganhando benefícios, né, não só em market share, mas também em todos os seus consumidores e também claramente melhorando ali a sua cadeia de supply chain, tá? Então
em termo aqui de expectativa, como a gente consegue ver nessa tabela, em termos de 3 milhões de toneladas de estimativa de produção de aço, tá? Vamos falar um pouquinho agora, né, no próximo slide, de produtos, né, em relação aqui à diversificação. A gente consegue ver que a companhia mantém diversos tipos de produtos, né, em maior parte aqui a gente consegue ver na parte aqui do aço, né, e também a gente vê aqui as regiões, né, em relação aqui a despachos. A companhia mantém na sua forma majoritária aqui nos Estados Unidos, mas o México também corresponde a 30%. E também quando a gente consegue ver aqui os setores, né, que a companhia faz ali, que tem ali a aplicação, né, do aço. A gente vê aqui a construção, acabei de falar, o aço longo, né, o aço plano ali, a parte automotiva, também a parte de energia, principalmente energia eólica, energia solar, que cada vez mais vem demandando muitos investimentos ao longo do mundo, e também outras plantas ali, né, de fabricação de outros produtos, né, como linha marrom, como linha branca, que vem adicionando, né, valor agregado dos seus produtos. E também, ao mesmo tempo, a companhia vem trazendo uma leitura cada vez maior, né, de demanda em termos do seu consumidor. Então, a gente consegue ver uma leitura tanto do PMI industrial, né, o que a gente vê aí nos Estados Unidos, né, ou seja, uma leitura muito forte, né, de entrega de resultados das companhias e, ao mesmo tempo, né, a economia vem trazendo essa leitura também de expansão, tá? Vamos passar agora para a pauta de ESG, Débora. A gente vai falar um pouquinho agora, né, sobre essa relação que a companhia planeja, né, neutralizar a sua pegada ali de carbono em 2050, mas até lá a companhia tem diversas métricas, né? Então, em 2025 eles querem reduzir em torno de 20% da sua redução, né, de emissão, e também eles querem cada vez mais trazer, né, energia renovável, né, em torno ali de 10% até 2025, também eles querem reduzir em 2030 50% das suas reduções ali de carbono, né, e também em termos de ESG, e também quando a gente pega aqui em 2030 a companhia quer aumentar ainda mais, né, quando a gente está falando aqui de 10% em 2025 em relação à energia renovável, vai pular para 30% em 2030. Tá? Em 2050 a companhia vai se tornar, eles querem se tornar em 2050 carbono neutro, né? Ou seja, a companhia, né, neutralizar a sua pegada de carbono. E para isso, né, a companhia planeja diversas formas reduzir a emissão de carbono dos seus projetos, né? Ou seja, identificar, implementar, melhorar, né, a forma da energia, ou seja, reduzir as emissões de uma forma que a sua operação fica mais eficiente, aumentar cada vez mais o uso da energia renovável, incluindo aí tanto outras métricas, né, para conseguir melhorar a produtividade, diminuir o custo e também, né, ter pesquisa em desenvolvimento, o famoso P&D, de novas tecnologias, né, novas invenções para trazer aí o mercado disruptivo, inclusive nessa nova geração de alto forno que vai trazer aí a companhia para o outro patamar, principalmente nessa planta de Texas, como eu acabei de falar. Tá? E para isso, né, a gente tem os principais pontos que a gente conversou ali, né, nos slides anteriores, que se traduz também nesses principais pontos da companhia. Tá? Então a gente tem aqui, nos principais pontos, a gente tem aqui uma performance, né, muito melhor, né, e também muito consistente em relação aos seus pares, né, um modelo diferenciado, um modelo de negócio bem diferenciado, que traz um modelo, né, bem lucrativo para a companhia, uma forte geração de caixa, um crescimento muito forte, ganhando market share, né, e também ganhando número de clientes. A companhia, né, tendo aço ali 100% fabricado em relação a alto-fornos elétricos, né, que também traz uma pegada de ESG, né, um balanço forte, né, com um modelo muito estratégico, principalmente olhando para crescimento e também olhando para um número saudável da sua operação, mantendo ali o seu endividamento muito baixo e também, claro, retribuindo tudo isso para o seu acionista, né, ou seja, tanto pelo dividendo de um modo muito agressivo, como também o seu buyback, né, a recompra de ações, como eu falei, passou de 300 milhões de reais, agora mais uma recompra de 1 bilhão em julho, que traz ali uma distribuição de valor, né, para o próprio acionista muito forte e ao mesmo tempo traz um ânimo para o mercado, né. A própria recompra também já é um modelo, uma forma ali que é bem vista pelo mercado, né. Agora passando para o último slide aqui da Steel Dynamics, a gente está falando de 2018, sempre que eu estava falando muito de 2018, pessoal, lá no começo, aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Os maiores números, né, de crescimento da companhia, né, tanto a gente está falando aqui de receita, de lucro líquido, de EBITDA ajustado, né, também lucro, né, das operações, a gente está falando aqui que esses números vieram em 2018, né, a gente está falando aqui de receita de mais de 11 bilhões de dólares, um lucro líquido que ultrapassou 1,2 bilhões de dólares em 2018, um EBITDA que passou de 2 bi de dólares e também um lucro ali das operações que passou de 1,7 bi. Em 2020, a companhia conseguiu chegar em receita de 9,6 bi, tá? Ou seja, abaixo de 2019,
mas bem próximo ali também, chegando ali, querendo chegar no número de 2018, ou seja, ultrapassando o recorde, né, histórico da companhia. Então o que a gente pode observar, né, nos próximos anos, né, ou seja, a gente está falando de 2022, 2023, provavelmente, se esse plano da companhia, né, de nova planta ali no Texas, né, essa relação do ESG, a companhia conseguir manter suas metas, conseguir trazer de uma forma bem mais clara, entregar resultados como vem entregando nos últimos trimestres, a companhia pode sim ultrapassar até esse número de 2018, que é só as falas dos principais analistas do mercado, tá? Isso pode trazer uma geração de caixa muito mais forte e principalmente também aliado essa demanda reprimida da economia, que demanda cada vez mais aço e um aço, né, ecológico, né, como pode dizer, né, de um alto forno elétrico, que também é companhia que também está entregando métricas de ESG, que também cada vez mais, como a gente vê na China, também está sendo muito cobrado, né, e nos Estados Unidos não pode ser diferente, é o maior mercado do mundo e a SG Dynamics vem fazendo o seu exemplo. Débora. Maravilha, Alex. Agora a gente vai conseguir trazer aqui os resultados rapidinho dessa segunda temporada aqui do balanço, né, do ano, né, o segundo trimestre de 2021, trazendo os números de Neoenergia que a gente ficou devendo ontem, os números certinhos aqui para o pessoal, né, antes a gente conseguir invadir o horário do NAU, o pessoal já está chegando aqui no estúdio, mas só para a gente atualizar o pessoal de como que foi esse balanço aí de Neoenergia. 5 minutinhos dá para a gente falar assim, Débora, vamos lá. O que a gente tem aqui de Neoenergia no segundo trimestre? A gente tem aqui um aumento da energia distribuída, cresceu 12%, o lucro líquido ultrapassou 1 bi, refletindo o melhor resultado operacional, mesmo com essa crise hídrica, né, que trouxe os reservatórios abaixo ali do histórico. A gente vê aqui um CAPEX também de 1,7 bi, maior parte ali do seu CAPEX está relacionada à energia eólica e também a parte de energia solar. A parte hidro ali está bem flat, um EBITDA avançando 108% no segundo trimestre de 2021 comparado com 2020. Cuidado, 2020 foi um ano muito ruim, então por isso que o EBITDA foi muito forte dessa comparação trimestral, mas claro, traz uma leitura de maiores tarifas e avanço nos seus projetos, que a companhia também vem sendo destacada por isso, tá? Uma alavancagem de 3 vezes, né, dívida líquida por EBITDA, considerando a aquisição da Neoenergia Distribuição Brasília, tá? A última aquisição. E a parte de SG também, que a companhia vem fazendo isso de uma forma mais regular, né? Falando de projetos, rapidinho, a gente tem aqui o leilão, né, diversas RAPs aqui, né? A RAP é a Receita Anual Permitida, que ultrapassa ali no primeiro projeto, leilão de abril de 2017, 104 milhões, depois tem em dezembro de 2017, 183 milhões. Desses dois lotes, tá? Mais de 90% está concluído, inclusive o primeiro ali, mais de 98% concluído, tá? Ou seja, companhia superando a expectativa, por quê? Porque esse prazo, a companhia tem um prazo para entregar, né, de acordo com a Enel, então a companhia tem que correr e por isso, se ela entregar de uma forma mais rápida, a companhia consegue gerar caixa mais rápido e cada vez mais traz uma taxa de retorno mais prevista de uma forma melhor, tá? Então aqui a gente tem outros dois projetos logo abaixo, né, de uma RAP que ultrapassa ali 500 milhões, depois de uma RAP menor ali de 18 milhões, que as obras já foram iniciadas, em dezembro de 2020, que é o último projeto, o último leilão, os principais equipamentos já foram contratados com uma RAP de 160 milhões de reais, tá? A gente está passando agora para falar um pouquinho sobre as energias renováveis, como eu falei para vocês, né, um CAPEX. A gente tem 3 projetos ali, a gente tem um parque eólico ali, 15 parques, né, em Paraíba, um complexo chafariz, que ultrapassa ali 471,2 megawatts, o início da operação comercial nas próximas semanas já, tá? Também tem 12 parques ali no Piauí e Bahia, entrada em operação no primeiro semestre já de 2022, no ano que vem, e também quando a gente compara aqui com um parque também, tanto solar quanto eólico, né? Esse aqui a gente consegue ver o Parque Luzia Eólico, a gente vê na Paraíba, a entrada em operação no segundo semestre também de 2022 e 100% da energia é vendida em até 2026, ou seja, tem demanda, né? Tem gente querendo comprar, tá? Isso é muito importante, energia contratada. Passando aqui para os principais números, a gente tem aqui, né, a inadimplência, acho que não tem uma grande novidade em relação a isso, o CAPEX, como eu acabei de falar, né, 1,7 bi, um OPEX também em relação programa de emissão voluntária, que ajudou bastante, né, uma queda de 26%. E também, passando no próximo slide, a gente tem aqui despesas operacionais crescendo, né, 22%, também margem bruta crescendo 45% nos 6 primeiros meses de 2020, comparado com 2021, aliado ali à recuperação do mercado, né, e também maior geração, né, do Termo Pernambuco e também melhor resultado das eólicas por maiores ventos, tá? Passando aqui para o próximo slide, então, a gente tem aqui um EBITDA que cresceu forte, né, de mais de 108%, como eu falei, mas nos 6 primeiros meses comparados ali, 2020 com 2021, cresceu 74%. Né, e o EBITDA, a gente traz aqui o breakdown do EBITDA, né, dos 6 primeiros meses, 4,5 bi, 86,9%, a maior parte relacionada a redes, e eólicas, né, a parte renovável, 7,7%, que deve crescer ao longo dos próximos anos, e um lucro líquido que cresceu nos 6 primeiros meses ali de 100%.
No próximo slide, então, a gente vai falar dos principais investimentos. 78% dos novos investimentos relacionados à rede, na expansão da rede, renovação de ativos. A parte de renováveis também está sendo muito importante, 21% desse investimento, que a gente fala aqui de 3,5 bi dos 6 primeiros meses de 2021. E também a parte liberalizado também, 1%, né? É só um investimento ali bem flex. Bem flat ali, a gente traz aqui 1,7 bi no segundo trimestre, nos 6 primeiros meses ali, como eu falei, 3,5 bilhões de reais, tá? E aqui, passando para o próximo slide, a companhia ganhou clientes, né? Então isso é muito importante, um aumento de 1,4 milhão de novos clientes, é um número muito importante, considerando 342 mil novos clientes da Neoenergia Brasília no segundo trimestre de 2020 e crescimento de 98 mil novos clientes em 2021 comparado com o primeiro trimestre. Então a companhia vem crescendo, né, a maior parte ali por classe de consumo, a gente tem aqui rural, residencial e industrial, tá? Então, passando para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a parte renováveis, que também o EBITDA dos renováveis vem crescendo 37%, e também liberalizado também vem crescendo 53% nos 6 primeiros meses de 2021. E no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre a alavancagem. A companhia vem diminuindo sua alavancagem desde 2017, que saiu de 3,69 vezes para 3,03 vezes, e a sua dívida está muito bem equacionada, né? A gente vê aqui 1,5 bi em 2021 e só lá em 2026 para frente, né? Em 2022 tem 8 bi, mas lá para frente a companhia conseguiu equalizar, principalmente na sua estrutura de capital, está muito bem fortalecida e fechou o segundo trimestre ali com uma dívida líquida de 25 milhões de reais, tá? Vamos passar então, último slide aqui, a estrutura de capital. Então é isso, Débora, só para a gente finalizar, falar um pouquinho sobre Neoenergia, passei bem rápido, né? Falei rapidinho aqui dos principais pontos, mas vale a pena entender um pouquinho. O resultado foi muito bem recebido pelo mercado e as ações até quando foram divulgadas ali no dia seguinte, né, foram muito bem recebidas e as ações também começaram a subir naquele momento. Agora a gente tem que atualizar e ver como que a Neoenergia também está reagindo agora nesse momento. Claro que a Bolsa também não está colaborando hoje, né, Débora? Hoje não é o melhor dia não para poder a gente analisar muito bem isso, mas a gente sabe que é muito mais do que apenas um dia que a gente precisa olhar, né, Alex? Mas é isso aí, vamos ficando por aqui que o BMC Now já está chegando aí com a Hanna e com o Rafa também, as últimas notícias aí do mercado, né, o Alex? Agora só segunda-feira pra gente, né? Agora a gente já pode sextar. Sextou. Muito obrigado a todos aqui da BMC News. Obrigado, Débora. Obrigado a todo mundo também. Telespectadores, estamos sempre colocando aqui os comentários. E também quero convidar todo mundo na nossa live na BMC News no Instagram, bmc.news. Lá pelas 18 horas, 18h15, nós estamos lá. E aproveito também para deixar um recado para todo mundo. Que todo mundo que estiver nessa live, Débora, eu vou deixar uma surpresinha lá só para quem estiver lá. Tá bom, Débora? Grande abraço. Olha aí, gente, o desafio lançado, hein? Já corre lá no Instagram da BMC para poder não perder o horário. É isso aí. Obrigada, Alex. Eu também vou ficando por aqui, lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas nossas redes sociais da BMC, como eu falei agora, pelo nosso Instagram, @bmc.news. Além, claro, do nosso portal que está no ar com atualização minuto a minuto com tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC você tem informação que gera valor. Eu sou Débora Oliveira e vejo vocês na semana que vem, na segunda-feira, mas você continua na nossa programação com a Hanna Beltrão e o Rafael Lara no BMC Now. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.